Olá, gente! Estamos começando aqui pela segunda vez. Vamos ver se agora a internet colabora. Vamos conversar com o Mário Jorge, que já esteve aqui conversando há mais ou menos um mês atrás. E aqui, deixa eu mandar aqui o convite para ele. Já mandei. Vamos ver. Vamos ver agora se vai dar certo. E o tema que o Mário Jorge trabalha é um tema que casa, né, tem uma complementaridade muito grande com o que eu trabalho na física quântica e espiritualidade. Então, é uma conversa que vale muito a pena, que agrega muito, e nós vamos ter assunto aí para muitas lives. Ai, vamos ver aqui se a internet do Mário Jorge agora colabora. Não sei se é a minha aqui também, mas eu acho que ele não está conseguindo entrar de novo. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Tá vindo a mensagem para mim aqui, que você não está conseguindo entrar, Mário Jorge. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar de novo. Oi. Ai, que bom. Chegou. Ela está com algum delay estranho, mas eu não sei o que é, não. Porque Aham. a velocidade está boa aqui, aliás, excepcional. Eu não consigo imaginar o que possa ser. Enfim, É. eu tenho aquele velocímetro, aquele programa de velocidade para Ah, pôr para sei. rodar, para Aham. checar. Né? Porque às vezes precisa Aham. reinicializar o modem mesmo, É. mas assim, tá bom. Tá com 340 de download e 27 de upload. Se não der com isso, não dá com mais nada. Pois é. Então, Mário Jorge, vamos nos apresentar rapidamente, né? Porque sempre tem gente nova chegando. É, então, bom, eu vou me apresentar aqui rapidinho, depois eu passo a palavra para você. Então, meu nome é Eliane Xavier, eu sou mestre em Física Quântica pela Federal do Paraná. E depois do meu mestrado, eu conheci um mestre espiritual, que é do budismo tibetano, né? Comecei a meditar, comecei a praticar o budismo e tive um insight, né? Me tocou assim muito profundamente essa semelhança, esse paralelo, né? Que na verdade não é nem um paralelo, na verdade é tudo a mesma coisa, né? O que o Buda já falava há 25 séculos atrás e o que eu tinha aprendido na universidade sobre física quântica. E a partir daí, então, eu me dediquei a ensinar física quântica para o público leigo, sou instrutora de meditação também, e a gente vai aí nesse caminho de autoconhecimento, né? E o Mário Jorge, a gente se conheceu aqui no Instagram, né, Mário? Pela semelhança dos nossos temas, né? As suas postagens começaram a me chamar a atenção e as minhas também, né, acabaram contribuindo. Então, se apresenta rapidinho para quem ainda não te conhece. Beleza. Mário Jorge Pereira dos Santos, eu sou engenheiro e você sabe que já comentei da outra vez, por paixão originalmente pela física, né? Mas acabei fazendo engenharia e tive êxito na minha carreira na indústria e mais recentemente passei por alguns percalços e comecei a me abrir para me aprofundar mais e tive uma iluminação, descobri o tamanho da minha ignorância e com tudo que eu achava que sabia, que já era quase tudo que eu achava, né? E acabei descobrindo que não era nada, Uhum. comparado com tudo que há por saber, né? E com todas as coisas das quais eu estava por fora, né? E, e realmente me achando muito. Então foi um novo nascimento, praticamente, né? E é nessa busca posterior a esse choque, eu acabei entrando
descobrindo, através de estudos, comecei a estudar muita coisa, muita filosofia, muita metafísica. E, claro, também a meditar e procurar esse caminho, mas eu acabei conhecendo o Tom Campbell na internet também, e descobrindo os vídeos dele, os livros dele, né, o My Big Talk. Tom Campbell é esse que está aqui comigo sempre, me acompanha aí. E é o meu mentor, por assim dizer, que ele escreve as coisas. Ele é físico, né? Físico nuclear, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, e pesquisador e especialista em consciência de mais de 40 anos. Né? Ele pesquisou a consciência começando pela meditação, né? Que ele chama de estados alterados da consciência, que não é o estado desperto normal do dia a dia, né? E se aprofundou muito nisso. E 40 anos pesquisando e na busca de alguma coisa que explicasse isso. Primeiro ele descobriu que tinha que explicar a consciência, porque ele percebeu que a consciência era mais fundamental que esta realidade. E depois ele descobriu que, na verdade, quando ele conseguiu chegar à conclusão de como a realidade funcionava em relação à consciência, isso também explicava todos os temas pendentes da física quântica, da relatividade, todos aqueles paradoxos, aqueles pontos que não batem um com o outro. Ele acabou percebendo que tudo isso acabava tendo uma explicação, porque My Big Talk é física digital, então se baseia numa suposição que é muito condizente com a física quântica, que a realidade, na verdade, é construída por informação. Né? Como a gente sabe, de ter informação das partículas, é como se fosse um ponto com propriedades. E isso é informação. Então, por isso que é muito fácil, inclusive, você modelar no computador, porque é muito fácil modelar um ponto com propriedades. Né? E a carreira dele na indústria foi voltada para essa parte de simulação. Né? Ele ajudou a fazer simulações de projetos de foguetes, de mísseis. E isso, né, foi chamando a atenção dele e conectando uma coisa com a outra, ele percebendo que a realidade, na verdade, quando observada da consciência, ela se comportava muito como se fosse informação e como se fosse virtual, na verdade. Então, isso nós não estamos falando que a realidade não é real, não é isso. Né? O que está sendo dito aqui é que que ela é construída a partir de informação. Então, as partículas são informação, né? E tudo mais é um conjunto de somatória de informações. Né? Então, na verdade, a realidade é como se ela fosse renderizada a partir de informação, né? No sistema maior de consciência, que ele chama sistema maior de consciência, a consciência fundamental, e que no final ele acaba apontando para coisas muito similares ao que o próprio Tao, por exemplo, fala, em termos de criação da realidade. Né? Ele chama que o Big Bang não foi um Big Bang... Né? Do nada apareceu matéria. Né? É um sistema que evoluiu experimentando, né? Que a consciência foi experimentando com possíveis criações de realidade, com regras lá, né? Essas regras da física. A física, quando estuda a realidade, detecta as regras que fazem a realidade funcionar como é. Não é a física que cria nem a realidade, nem as regras. Ela descobre as regras. Né? E aí, esse Big Bang digital, ele tem embutido nele as regras, o programa de funcionamento e Enter, pum. Né? Então, você sabe que as pessoas simulam a criação da realidade, claro, de uma forma muito mais tosca do que a complexidade que a realidade tem. Né? E mais, né? Ele é uma simulação estatística, né? Baseada em estatística, né? Não é uma simulação daquelas que é impossível de fazer, modelando a realidade partícula a partícula. Né? Então é por isso que a realidade acaba tendo um fundamento, que a realidade tem esse comportamento estatístico no fundo, porque ela é construída a partir de estatística. Então não é um acidente, é parte da história da coisa. De qualquer forma, eu acabei... porque eu sou apaixonado por isso, né? Essa forma racional dele de fazer você partir de dois pressupostos e conseguir entender com raciocínio lógico qual é o próximo passo da evolução, até chegar na realidade que a gente vive, chegar numa definição de propósito, do que fazemos aqui, e mexer inclusive com amor, que é o nosso tema hoje, e você poder
discorrer disso aqui, eu não preciso decorar nada, né? Então, assim, aliás, eu nem preciso saber tudo, claro, eu nem tenho como saber, né? Sei lá se algum dia, né, pelo nosso tamanho, dificilmente vamos saber tudo. A gente acaba sempre sabendo um pouco mais. Mas não é uma questão de decorar o livro para vir contar para você aqui. Uma vez que você entende o funcionamento da coisa, mesmo que eu nunca tenha ouvido ou lido ele falar de algum tema, eu consigo chegar razoavelmente a poder propor como é que isso aconteceria dentro desse modelo de realidade. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, porque você pegou a ideia por trás, né? O paradigma, né? Então, é o que eu sempre falo aqui. A importância da gente fazer a mudança de paradigma, porque quando a gente entra no paradigma, é como você disse, as coisas vão sendo lógicas, né? Vão surgindo naturalmente. E essa introdução que você fez aí, que você falou sobre a questão da informação, né? Eu queria complementar aqui que na física quântica, as partículas, elas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Então, veja que coisa radical, né? Porque a gente vem de uma física clássica que a gente acredita que o mundo, né, é um mundo material e ele já se comporta do jeito dele, né? E nós não interferimos, né? E a física quântica mostra que não é bem assim, né? Na verdade, dependendo da informação que eu tenho disponível, é que a partícula vai se comportar de um jeito ou de outro. Então, não é realmente uma coisa fácil, né, da gente assimilar. Precisa ter essa mudança de paradigma aí, né? Essa quebra mesmo, essa ruptura, né? Pode Em falar. relação à questão, por exemplo, de budismo e de outras filosofias também, eles vão mais direto ao ponto nesse aspecto, né? O que mais Big Toe ajuda e o que a física quântica ajuda é que as pessoas racionais também possam fazer o caminho de chegar a uma espiritualidade, vamos dizer, por um Isso caminho é super racional. importante. Por um caminho Isso é racional. super importante. Porque isso não é todo mundo que tem, né? Eu, por exemplo, passei 50 anos da minha vida desenvolvendo o lado lógico e racional e minimizando, escondendo de mim mesmo e disfarçando qualquer tipo de lado intuitivo que eu sempre tive, porque nem todos têm, né? A pessoa não tem como fazer uma intuitivoctomia, né? Não dá para cortar fora, você pode reprimir, não usar, não desenvolver, mas ela vai estar lá. E às vezes ela surge e você põe explicações racionais sobre ela, você racionaliza. Né? E agora, você se encontra, por exemplo, vamos dizer, eu li muito Osho, por exemplo. Né? O Osho é um cara, às vezes, difícil para uma pessoa de base, um administrador, um engenheiro, um físico, olhar aquilo e entender o que o cara está dizendo. Né? Parece que ele tomou todas, né? De uma primeira instância. Depois, quando você se evolui, se desenvolve nesse terreno, você começa a transitar para lá e para cá, e tudo bem. Mas no começo, para mim, era terrível. Eu lia páginas e páginas, achava muita coisa bonita, mas não entendia nada. Quase nada. Isso que você está falando é maravilhoso, né? Porque as pessoas têm os mais diferentes tipos de estruturas mentais. Né? Cada pessoa tem uma formação mental e cada mente funciona de um jeito. Então, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, vai funcionar para outra pessoa, né? Cada um. Então, é muito rico que nós tenhamos nessa diversidade de abordagens. E o que é bonito é ver que no final todas, assim, a ideia básica por trás, por baixo, é a mesma, né? Só que com linguagens diferentes, né? Linguagens que se adaptam a essas diferentes mentes, né? E aí, por isso que eu achei muito importante, como você colocou essa questão do racional, né? Eu acho super importante a gente quebrar também esse paradigma quando a gente fala do amor, de ser uma coisa piegas, de ser uma coisa sentimental, ou uma coisa espiritualizada. Na verdade, não é nada disso, gente, né?
o amor, ele é ética, ele é bom senso, né? E ele hoje já está até dentro da ciência, né? Porque se a gente pegar essas teorias, né, como a teoria do Tom Campbell, que é, né, totalmente apoiada na ciência também, a gente vai ver que não tem nada de místico nisso, né? Não tem nada de misterioso. E aí a gente vai vendo que o amor, a compaixão, né, as boas qualidades, as virtudes, elas são a favor da ética, né, a favor da saúde, a favor do bem-estar, a favor da inteligência. Né? Não é uma coisa mística, né? Não, místico, em geral, é um nome, às vezes, para quem entende o que é e já está nisso, a pessoa não tem nenhum problema com essa palavra. E para quem está no outro mundo, como eu já tive, que você talvez já tenha estado, místico é um negócio, é mágico, é crença, né? Quando você tem aquele método racional da ciência materialista apenas, você acha que qualquer outra coisa é baseada em crença, né? É algum tipo de religião, né? E assim, em geral, eu nem dava ouvidos, né? Às vezes por educação, uma coisa ou outra, mas nunca liguei, né? E, em geral, é a atitude normal que as pessoas têm. Taxa de místico de uma forma negativa, né? Agora, na verdade é que nada é místico e tudo é místico. É uma questão de entender ou não entender. O que a gente já entende parece razoável. E o que a gente não entende ainda parece místico. Da mesma forma que o Big Bang tradicional é místico, né? Porque ele, de um ponto do nada, aparece tudo que tem para aparecer de uma vez só, jorra para fora, sabe-se lá de onde, né? E aí a gente fica naquela de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, é super místico. É super místico. Se você parar para olhar, os caras vão dizer que não. Mas no fundo é. Com certeza. Tem que ter uma crença gigantesca que aquilo foi daquele jeito para imaginar que, né, que foi daquele jeito, só com crença mesmo. Né? Tudo bem, eu constato que agora tudo se comporta de uma forma que está em expansão, como se tivesse partido de um ponto único. Beleza. Aí você pega e começa a criar a suposição, que tinha um nada e aí o ponto do ponto único jorrou. Isso aí nenhum físico gosta, para falar a verdade, sabe? Não. Inícios. A gente sabe que o Big Bang é a teoria mais bem sucedida até hoje, mas essa coisa aí de explodir do nada fica... Né? A gente sabe, isso também é um ponto que eu bato muito, né? A gente vê que a formulação científica ela tem dogmas também. Né? Então a pessoa às vezes ela tem uma coisa assim, não, ciência é ciência, né? A ciência está tudo certinho, tudo comprovado, e o resto e não é assim também, que a própria ciência tem os seus dogmas também, tem né? Você sabe uma coisa nesse aspecto, uma coisa que me surpreendeu muito foi descobrir a questão de, não sei se 1 ano ou 2 atrás, eu não sabia disso. Quando a revista Science fez 125 anos, ela fez uma lista de todas as principais questões da humanidade que a ciência ainda não tinha respondido e ranqueou da mais pesada, assim, da mais profunda, que ainda não estava respondida, para menos profunda. Bom, conclusão, no topo da lista das mais importantes que a ciência não tem resposta, né, e não tinha... quando ela fez 125 anos, sei lá se foi há 10 anos atrás, e continua não tendo hoje. Né? Que era, do que é feito o universo? É a primeira pergunta sem resposta. Aí você olha assim e fala assim, meu Deus do céu. A gente tem aquela noção que já sabemos tudo, né? Como eu disse, né? Anterior àquela iluminação, eu já achava que, como eu estava ao par do grosso das coisas da ciência, eu estava acompanhando, e eu tinha um razoável entendimento, eu já sabia 99% de tudo que havia para saber. Nunca pensei com essa formalidade, mas a atitude era essa. E aí você agora, né, eu fui olhar para trás e descobri, porque também ninguém faz muito ruído sobre isso. Publicou e esqueceu, né? Mas está lá, a primeira pergunta, do que é feito o universo? A segunda pergunta é talvez ainda mais surpreendente que a primeira, porque o paradigma errôneo já faz com que ele faça a pergunta errada, que Exatamente. de onde vem
como é que a matéria evolui a consciência? Alguma coisa, como é que a biologia evolui a consciência? Um negócio assim, eu não lembro exatamente o texto. É o paradigma do materialismo científico, né? Que acha que a consciência é um subproduto da matéria, né? Uma Exato, é um coisa acidente, totalmente né? absurda, né? É. Então, Legal. na física quântica a gente trabalha com essa ideia, né, da causação ascendente e da causação descendente, né? Então, o materialismo científico, ele acredita nessa causação ascendente, né, de baixo para cima, né? Que a gente teria as partículas subatômicas e daí elas constroem os átomos, as moléculas, as células, até chegar no cérebro e surgir a consciência como resultado desse amontoado de matéria. Mas aí a gente vai lá no início. Mas e a partícula subatômica? Ela nasce da onde? Então é um dogma, né? Então a partícula existe porque existe, né? Então não faz sentido. E hoje a teoria das cordas, as teorias, né, mais recentes, elas vão derrubando cada vez mais essa ideia de matéria, né? A teoria das cordas fala sobre uma corda que vibra, mas na verdade não tem corda, né? Na verdade é um nada que vibra. É simplesmente uma vibração, né? E aí a física quântica traz, o paradigma quântico, né? Ele traz a ideia da causação descendente, que é o que o Tom Campbell também coloca, né? Que a consciência É a fonte. primária. A consciência é a fonte de tudo. E o mais curioso é que a primeira pista que ele teve disso foi quando ele começou a meditar nos anos 70, na universidade, porque ele viu um curso de meditação transcendental rápido lá, uma palestra, que dizia que se eles fossem lá e fizessem um pequeno curso, eles aprenderiam a meditar e isso diminuiria a necessidade de sono, clarearia o raciocínio. Bom, ele acabou indo lá, experimentando, porque ele falou, eu não sei o que é, mas se me ajudar a ter que dormir menos, já tá pagando, né? E ele acabou tendo um êxito na primeira meditação dele, assim, né? Bom, ele se desenvolveu e começou a descobrir que ele conseguia utilizar a meditação, os estados meditativos, para coisas práticas. E ele debugava os programas de computador lá. E aí ele descobriu, então, que o que ele fazia lá tinha efeito aqui. E aqui ele não conseguia fazer nada que tivesse efeito lá. Então essa foi uma das primeiras pistas que lá era mais fundamental que aqui. Lá que você diz esse campo de consciência que ele entrava na meditação. Né? Tá. Isso. A consciência, a fonte, a consciência fundamental. O estado meditativo, quando você está em contato com você mesmo. Você está sendo quem você realmente é, o que você realmente é, que é essa consciência que tudo percebe, todas as percepções ocorrem nela, tudo, né, todas as sensações são percebidas nela, né, e tudo que se passa e é construído e percebido nela, né, não é em nenhum outro lugar. Né. A gente já sabe, e assim, isso é chocante também, porque eu nunca havia pensado sobre isso, estudando sobre isso numa escola aqui em São Paulo, no Núcleo. Eu comecei a raciocinar pelas coisas que estavam ensinando lá, e aí comecei a montar uns desenhos, porque a imagem me ajuda a compreender visualmente. E aí eu coloquei essa questão de como é que a visão realmente se formava. Porque a gente tem aquela ideia que é que nem uma câmera e está enxergando tudo como realmente é, né? Que funciona 100%. Bom, tem um monte de furo nessa história toda, começando que a gente enxerga 99 avos do que a gente olha, né? A gente enxerga no centro perfeitamente e o resto todo é reconstrução. Mas independente disso, a gente recebe um sinal luminoso, né? A grosso modo, para quem é materialista, você recebe que a luz bate nas coisas, reflete e entra na retina. E lá no fundo ela é transformada em eletricidade, é mandada para o fundo, né? Aparentemente pelas pesquisas tomográficas, as imagens são formadas aqui no fundo, então você, na verdade, se você imaginar que você é o cérebro e que a consciência nasce do cérebro, você está reconstruindo todo o mundo externo dentro do cérebro. A gente não está vendo do lado de fora. Ninguém para pensar isso. Eu não parei para pensar nunca. E eu levei um choque, porque eu fiz aquele desenhinho e pus o cérebro, um olho, né, alguma coisa e um óculos na frente com uma lente, que é para representar nossas crenças, né? Então a gente via as coisas através do óculos das nossas crenças, batia
Mas, na verdade, essas crenças estão embutidas, teoricamente, na mente, no cérebro, supostamente. Não é um óculos, mas aquilo era uma representação. E tudo acaba se formando lá numa caixa escura dentro da cabeça, que é fechada, não tem ventilação, não tem iluminação, tudo que a gente vê, que a gente acha que é colorido e luminoso, está se formando dentro da cabeça, e na verdade não é dentro da cabeça, é na consciência, é na mente. Né? Mas assim, num primeiro espaço, mesmo você sendo materialista, você está reconstruindo toda a realidade que tem do lado de fora, através das imperfeições dos seus próprios filtros, e reconstruindo tudo do jeito que você acha que deve ser, lá dentro, né? E é dentro da consciência, dentro da mente. Mas, mesmo que a pessoa seja materialista, supostamente, é uma reconstrução dentro do cérebro. Isso é uma coisa já, um passo gigante para avançar nas coisas. Né? Isso que você acabou de falar aí é muito radical, né? A gente tem que realmente entender isso. Né, que a visão realmente ela não vem de um processo mecânico da luz que entra no olho, como você explicou aí. Né? A visão ela se forma lá na parte de trás do cérebro, né? Depois que já filtrou toda a nossa estrutura mental, né? A nossa estrutura carne. Então, isso que você falou é muito libertador, né? A gente entender que o que a gente capta pelos nossos sentidos não é confiável, gente. Vamos, escreve isso, cola no espelho, cola em tudo quanto é lugar. Porque é nessa que a gente se perde, né? A gente começa a brigar como se houvesse um mundo externo, né? E aí o meu mestre ele fala assim, não fique preso em realidades que você mesmo criou, em mundos que você mesmo criou, né? Então, a nossa mente danadinha, né, nessa causação descendente, né, que é a consciência que vem de cima para baixo, né, que é a consciência que cria o mundo, nos cria como observadores e cria o mundo, né, simultaneamente, e a gente não percebe isso. Então, a gente já cai, né, no que a gente chama de dualidade. Né? Então, eu estou aqui, o mundo está lá, e eu não percebo a minha cocriação daquilo, né, digamos assim. E aí eu fico brigando com aquilo. Aí eu me perco no externo. Né? Aí a gente tem que parar e perceber que o caminho é interno, né? É voltar para a fonte, como você falou, né? O mesmo objetivo, essa história de que existe um mundo objetivo lá fora, ela é praticamente uma ficção, porque todo o mundo objetivo que supostamente existe lá fora, que na verdade é a informação que você está recebendo, você está filtrando, interpretando, julgando, rotulando, e aí vendo aquilo que você conseguiu ou quis ver do que realmente você recebeu de informação. Então é um terreno muito delicado. Né? Inclusive a comunicação é bem delicada. A gente está comentando algumas coisas aqui, usando palavras, tentando explicar da melhor forma, mas no fim do dia, cada um vai entender exatamente o que conseguir entender do que está sendo dito. E de preferência, se estiver ouvindo com mente aberta e cética, para dar uma consideração boa e positiva a respeito do tema discutido, ainda vai ser super positivo para a pessoa. Mas se ela já ouvir bloqueada pelas próprias crenças e julgando, não, isso é bom, isso não é, isso eu já sei, aquilo não, ele começa a ir botando, as ideiazinhas vão passando, ele vai botando os rótulos e aí não aproveita nada. Né? Então é bem delicado isso. E duas coisas, né, que eu quero comentar. Primeiro que, por isso eu falo da importância das pessoas estudarem física quântica. Né? Eu falo, gente, a física clássica é do século XIX, vocês estão 2 séculos atrasados, né? A física quântica, nós já estamos no século XXI. Porque a física quântica, ela fala isso abertamente, né? O mundo, a realidade é um processo de relação, não existe realidade. A realidade se forma no meu processo de relação. Então, já quebra essa ideia, né, de mundo existente. E outra coisa muito interessante, que é um exemplo prático disso aí que você falou,
é o que todos nós experienciamos, né? De às vezes você lê um livro, aí lê aquele mesmo livro 2 anos depois, nossa, fala, gente, eu li esse livro, não é possível, porque é totalmente diferente. Você vê um filme, né? Vê esse filme 2 anos depois, ou 1 ano depois, ou às vezes meses depois, né? O tempo suficiente para a tua estrutura interna ter se modificado, né? E você tem uma experiência completamente diferente, né? Então a gente tem que pegar essas, né, essas provas práticas, né, para a gente começar a assimilar essa sabedoria toda, né? E a gente indo um pouquinho na direção do que a gente também propôs de conversar, só para não acabar deixando as pessoas em branco, porque tudo isso tem a ver, né? São essas ideias, né? Tudo isso é a introdução. Exato, que constroem, que dão suporte para que a gente possa chegar no tema principal, porque ele não cai do céu simplesmente, né? Ele não saiu do mesmo buraco que o Big Bang. É. Então, nós comentamos sobre falar sobre amor e entropia, e mais ou menos o Tom chega a uma definição aí científica dele, né? Assim, racional sobre amor, né? E é importante entender, eu imagino que a nossa plateia provavelmente tem uma noção do que é entropia, mas acho que vale uma curta explicação. Eu fiz umas postagens hoje aqui para facilitar a vida, não sei se todos acompanharam, né? Provavelmente, porque as pessoas estão vindo aqui por conta das postagens, e uma delas foi sobre o que é entropia. Então, a entropia, de forma muito simples, e fica à vontade você para complementar como achar que deva, porque é mais da sua área, mas eu, né, acompanho um pouquinho o assunto. Então, a entropia é uma mensuração criada pela ciência para medir a confusão, o caos e a ordem, ok? Então, quanto mais alta a entropia, ela é maior o caos, maior a desordem. Quanto mais baixa a entropia, isso é por definição, foi assim que definiram essa medida. Perfeito. Quanto mais baixa a entropia, mais organizado, menos desordem. Então, e entropia, então, é uma mensuração da confusão, da desordem, da bagunça, de linguagem livre aqui, de um sistema ou de um objeto, seja do que for, ok? Alguns exemplos breves que eu acabei passando na postagem, um deles é uma pilha, né? Uma bateria que você compra no supermercado. Quando ela está lá ensacadinha no saco plástico, ela está com o máximo de potência disponível para realizar trabalho, né? Está com o máximo de energia, né? Porque tem elementos químicos lá dentro que estão reagindo entre os dois polos, estão com potencial para reagir. Quando a gente fecha o circuito e acende uma lanterna, ou movimenta um pequeno ventiladorzinho, qualquer coisa, a gente põe aquela bateria para uso e começa a consumir a energia dela, fecha os dois polos e os elementos químicos começam a reagir lá internamente e gerar aquela energia. E aí ela vai... Aquela ordem que estava com todos os elementos ali separadinhos, bonitinhos, dos tipos necessários, ela vai sendo consumida e virando mistura, desordem e bagunça. Então a entropia está baixa, a ordem está grande, a energia está alta. E ela começa a realizar trabalho, e aí vai misturando os elementos químicos, vai bagunçando aquilo, vai consumindo aquela energia, aquele potencial, energia inicial, vai virando trabalho. Seja em forma de luz, ou de um motor, ou do que for. E aí ela sai, quando ela zera, ela está no caos máximo do estado da bateria, ela não tem condição de gerar mais energia nenhuma, porque lá dentro está tudo misturado, virou bagunça, virou caos. Então, no final, no começo ela está com baixa entropia, no final ela está com alta entropia. No começo ela está com alta organização, no final ela está com total desorganização. Então, isso é entropia. Quando você mistura o café com leite, é outro exemplo. O leite e o café separados representam baixa entropia, representam organização. Você vê o leite e vê o café. Quando você mistura, então todo dia de manhã você cria desordem antes de tomar café. Você cria caos, né? É uma brincadeira. Então você está misturando o café e o leite, né? E está gerando mais entropia. A realidade é que no nosso universo físico, né, tudo tende a ir
aumentando a entropia, virando bagunça, virar caos, né? Todas as coisas inertes, a tendência delas é ir na direção do caos, ou seja, de aumentar a entropia. E a consciência é a única coisa que busca ir no sentido contrário. Né? Ela começou do zero, sem conter nenhuma organização e nenhuma informação, começou vazia, né? Inclusive muito antes do Big Bang, dentro do MyBigTou, estou explicando isso no contexto MyBigTou, né? E começou aquele vazio e ela começou a se desenvolver pontos diferenciados dentro dela mesma, né? Zeros e uns, né? A potencial de gerar informação, combinando aqueles múltiplos zeros e uns, e começou a experimentar com aquilo, e aí deu no que deu, tá? Isso é uma história comprida, eu não vou entrar nela toda neste momento, podemos entrar a qualquer outro momento futuro, mas ela vem da direção do caos máximo, buscando organização, buscando melhoria, buscando otimização, organização da informação dentro dela, porque é com que ela tem para lidar, né? E este crescimento da organização, do conhecimento, ele vai na direção da organização. Então, ela tem hoje, né, dentro do multiverso que ela gerencia de realidades diferentes, né, por assim dizer, isso tudo é informação útil de coisas que estão em crescimento, aprendizados que estão em andamento, e informação que está sendo acumulada, e que é útil para muitas coisas, né, dentro desse processo da consciência. Então, ela está reduzindo a entropia. E, ao mesmo tempo, está indo na direção do amor. Né, porque essa organização, ordem, cuidado com o outro, carinho, preocupação original, quer dizer, tudo isso vai na direção da entropia mais baixa, da organização mais alta e do amor maior. Então, ela começou zerada de amor, né? Zerada de tudo, zerada de qualquer coisa. Isso é uma coisa interessante, porque, principalmente na questão religiosa, tem muita gente que tem aquela noção de que, né, a fonte nasceu pronta e sabe de tudo. A fonte sabe uma enormidade. Imagina uma fonte na qual o nosso universo é um minúsculo, a gota d'água no oceano de universos que ela gerencia, que ela cria, que ela ajuda a administrar com a nossa coparticipação, né? Que nós somos parte da consciência fundamental e participamos dentro desses cenários aí, né? Então é alguma coisa mirabolante hoje, mas começou zerada, vazia, tá? Ela não tinha que saber tudo sempre. Né? Se já sabia tudo sempre, para que começou tudo isso? Né? Mas é outro tema. Então, mas eu acho que é libertador esse negócio da fonte, ela ser maravilhosa, né? Ser enorme, ter o potencial que tem hoje, mas, né? Eu não me sinto tão... Eu sou minúsculo num aspecto, mas em outro eu estou em evolução também, eu estou em crescimento. Então eu não estou cometendo crime, eu estou aprendendo, errando, acertando, aprendendo, evoluindo, da mesma forma, em forma fractal, no meu tamanho proporcional ao que a fonte está fazendo. Né? Eu não sou melhor do que a fonte, claro, a fonte tem uma abrangência muito maior, ninguém é melhor, eu sou consciência, eu sou parte da fonte, eu também sou a fonte, né? Mas é um pouco por aí, não sei se me fiz entender. Não, é maravilhoso. Para mim é muito interessante, né, te ouvir, porque vai assim totalmente em congruência com o que nós estudamos no budismo, né? Totalmente, não tem nada que contrarie, né? Porque no budismo a gente chama de natureza de Buda, né? Que seria essa consciência que tudo cria, né? Então a gente chama de vazio luminoso, né? É um vazio, mas ao mesmo tempo ele é luminoso, ele é criativo, né? Então tudo brota dali, né? E nós temos essa natureza, né? Como você falou, nós não somos separados. Só que nós temos, né, o que vocês chamam de avatar, né? A gente chama de identidades, né? A gente se identifica com esses personagens, né? E é aí que começa a aumentar a entropia e começa, né, a coisa a dar errado, assim, né? Porque
isso que você falou da consciência, é como se a consciência, através de nós, ela experienciasse ela própria, né? Também. É uma autorreferência, né? Uma hierarquia entrelaçada. Então, eu acho isso muito bonito e inspirador, porque por isso que cada um de nós é único, né? E cada um de nós tem que realmente se abrir e viver o seu propósito de vida, porque né, cada um de nós é uma centelhazinha, né, dessa consciência maior que está experienciando a si própria através da singularidade, da particularidade de cada um. Né? Porque a contribuição que eu vou dar, só eu posso dar, que é diferente da que você vai dar, que é só sua também. Né? Então, isso é muito maravilhoso e muito inspirador. Né? Você está certinho aí nesses pontos todos, e assim eu costumo dizer, né, que você imagina que nós somos hoje quase 8 bilhões de pessoas no planeta, e mesmo que considerássemos materialmente que só existe esta vida que estamos vivendo hoje, desses 8 bilhões de pessoas no planeta, cada pessoa teve uma vida completamente diferente, fez um aprendizado e um crescimento completamente diferente. Então não existem nem gêmeos, duas pessoas iguais neste planeta. Não existe, porque o caminho de cada um e o aprendizado e aonde esta pessoa chegou é único. Agora, se você abrir-se para a possibilidade de que você é uma consciência muito maior e com uma vida, uma expansão de vida praticamente ilimitada, né? A gente não tem nem como saber qual mas é algo, né? É algo anterior ao Big Bang e provavelmente posterior. Então, assim, são coisas gigantescas que nós estamos tratando aqui. Né? Então, se você imaginar que você teve 10, 100 ou 1000 vidas anteriormente, experiências como Avatar, no pacote de experiências, né, que passa por esse tipo de realidade, onde existe essa oportunidade de experimentação direta, imagina a multiplicidade de caminhos que cada um possa ter feito para chegar até aqui. Né? Exatamente. E isso aí é muito legal, porque já cai direto no nosso tema, né? Que é a questão do amor, né? Que vai surgir quando a gente diminui essa identificação, né? Com o avatar, né? Com a identidade, seja lá a linguagem que cada linha usa, né? Porque quanto mais a gente se identifica com esse personagem, a gente cria essa noção de separatividade, né? Então eu existo aqui, o outro existe lá, então eu tenho que cuidar do meu, né? E aí a gente cai numa delusão, né? Num equívoco, né? E aí a gente vai no sentido contrário, né? Que ao invés de diminuir a entropia, a gente aumenta a entropia, né? Então, esse parece que é o fluxo natural das coisas, né? Então, quando a gente quer fazer o caminho contrário, é algo que realmente a gente tem que se propor a fazer, né? A gente tem que buscar esse conhecimento e essa direção, né? Veja, sempre tem aí, vamos dizer, atitudes aleatórias e comportamentos aleatórios, né? E você, às vezes, até propositalmente contraditórios e ao contrário, em vez de buscar essa melhoria, né? Tem de tudo. Mas, assim, a verdade é que aquilo vai rolando, né? E uma vida, ela vai experimentando muita coisa e vai batendo cabeça e vai insistindo naquilo, às vezes vai se afundando, mas, eventualmente, uma hora ou outra, ela até faz algum crescimento e começa a perceber alguma coisa, senão a gente nunca sairia da cepa torta, né? Então, agora, à medida que quanto mais você percebe disso, mais você procura ativamente buscar e ajudar no seu processo, isso realmente contribui, porque um processo aleatório de bater cabeça, e até perceber que está batendo cabeça e tentar outra forma de batida de cabeça, é um processo muito lento. Aliás, não é à toa, né? Tem muita gente que fala, né? Olha, nossa, mas puxa vida, já estamos aí com, sei lá, com 5 mil anos de história conhecida, mais ou menos,
e puxa, ainda estamos mal, né? Sempre tem um lado, a forma negativa de olhar e uma forma positiva. Nós temos muita coisa que avançamos, se parar para olhar bem, mas sempre tem um pouco de tudo rolando ainda. E assim, no geral, alguma coisa, em até algum ponto, alguma coisa rolou aleatoriamente. Mas, à medida que alguns vão avançando e vão demonstrando ser possível, como você pega um Buda, um Jesus Cristo, né? Inúmeros, que eles chamam avatares em outro sentido, né? Que são pessoas significativas, que trouxeram um pouco de luz para a compreensão humana, alguns vão aparecendo ali e vão mostrando para outros que é possível, que outros mais vão atrás. Exatamente. Enfim, olha, por pior que seja a nossa realidade hoje, ela não é uma idade das cavernas, onde cada um tinha que sair com uma lança e às vezes comer o próprio vizinho para sobreviver, né? E já teve, sabe, a gente tem guerras por aí ainda, mas assim, tem boa parte das pessoas no mundo que vivem em relativa paz, que estão buscando se aprofundar, se iluminar, e aliás a gente vive um momento iluminado hoje no sentido de que, em parte, a tecnologia nos ajudou a poder estar compartilhando tudo isso, e quem, antigamente, você imagina no Antigo Egito, né? Aquela associação de pessoas na cúpula, lá em alguma biblioteca, falando em segredo, porque não podia nem falar muito alto, porque senão podia ser capturado e morto, né? E mantendo aqueles segredos, passando de sociedades secretas para sociedades secretas. E às vezes a gente vê que tinham muito conhecimento, porque estão acessando a mesma fonte, essa é a razão, estão acessando a mesma verdade, quando acessa de verdade, deveria ser parecido, né? Então acaba que esse é um dos motivos, quando a gente começa a entender um pouco mais, a perceber que faz sentido que qualquer um que procure a verdade e se aproxime dela, veja algo parecido, ou então não é a verdade. Mas, e isso aí que você falou, né, como que muda completamente a nossa relação com a vida, quando a gente pensa nessa eternidade, né, que a gente já vem de outro lugar e vai para outro lugar, e isso aqui é apenas, né, um avatar temporário que a gente está usando, né, digamos assim. Isso muda tudo, né? Muda tudo na nossa vida. E muda de uma maneira muito positiva, né? Porque se a gente pensa que a vida é só esse tempinho, né, de quando eu nasço até onde eu morro, tudo fica sem sentido, né? E a gente se torna muito mais inconsequente também, né? Nas nossas escolhas. Então, realmente a importância, né, desse paradigma que a mente atua, né? É o que a gente fala o tempo inteiro. Porque quando a mente, né, é aquela coisa assim, de onde a minha mente está quando eu estou olhando as coisas, né? Então, porque se eu já me coloco num lugar de sabedoria, né, num paradigma amplo, tudo já toma o sentido naturalmente, né? Essa questão, aliás, é o seguinte, é o que eu costumo falar sempre, né? Se você me perguntar qual é a maior contribuição de My Big Toe, né? Assim, desde que você realmente compreenda e comece a viver aquilo de verdade e não apenas adquira mais uma crença para a sua pilha, né, que você já tem, né, que não é esse o objetivo é se livrar das crenças e descobrir as coisas por experimentação própria. Mas o maior benefício direto é uma vida mais leve por conta de perceber que não há o que temer com relação à vida ou à continuidade dela. Você é vida e você continua. O personagem é temporário, a vida continua, a vida não interrompe. O personagem é apenas que tem essa janela de entrada e saída no pacote de experiência, pacote turístico de experiência educativa, né, para descrever bem fina a coisa, né? É só esse personagem. Agora, se você. Outra coisa, então, daquela mesma análise que eu fiz com o cérebro, né, eu tenho tido algumas iluminações ao longo da minha experiência dos últimos 10, 12 anos, né? E uma delas é essa questão uma foi a do cérebro, né, que eu estava citando antes,
E outra coisa é essa de vidas. Porque a gente tenta entender o... É interessante, às vezes, você dar uma olhada de cima da montanha e ver o global, que a gente está falando da vida, né? Que a gente não tem fim visível para a vida. É uma visão gigante. Agora, às vezes, o microcosmo ele ajuda a entender o grande também, né? E às vezes de uma forma mais fácil pelo exemplo pequeno. Se você parar e olhar a sua vida de 60 anos, de 80 anos, de 100 anos, de 50, de 40, seja lá o que cada um de nós que estivermos aqui hoje estiver vendo, né? E parar para olhar várias etapas que ocorreram com você e acontecimentos significativos, tiveram mudanças significativas na sua vida, fases, que praticamente é como se fosse outra encarnação na mesma encarnação. É verdade. Por assim dizer, não tem carne, né? Mas a gente tem, por exemplo, eu tenho marcado para mim uma fase infantil, uma fase adolescente escolar. A gente morre e reencarna várias vezes na mesma vida. Mas aí você tem fase que começa a trabalhar, a fase que começa a namorar, tem casamento, às vezes, que não deu certo, né? Tem, no meu caso, que nem tem um casamento que deu muito certo, mas teve uma viuvez aí no meio do caminho, né? Então, aquilo se foi, né? Aquilo é quase outra vida. E associando com toda a evolução, principalmente a evolução mais recente, e você começa a olhar aquilo, você nem você olha e fica assim, nossa senhora, mas como é que eu já fui desse jeito? Mas faz parte, né? Aquele eu já fui cru. morre, né? Aquela identidade morre. E isso acontece, é inevitável, né? E aí a gente muda completamente. De repente você não é mais aquela pessoa, você já é outra pessoa, porque nós estamos nessa constante troca com o ambiente, né? Então, tudo vai andando junto. De repente, aí vem a impermanência, né? Tudo é impermanente. Então, de repente, uma situação muda e você internamente precisa mudar também, senão você não assim, uma forma de perceber essa impermanência, basta ficar observando o tempo mudar lá fora. Experimenta ficar parado um dia, olhando pela janela e vendo. O tempo abre, amanhece, daqui a pouco fecha, chove, dá uma tempestade, aí a tempestade passa, o negócio, você assim, quando eu percebi isso fora da parte intelectual, uma vez que eu estava num retiro e começou a acontecer esse tipo de mudança de tempo, e aquilo, sabe como o significado daquilo meio que se ampliou para mim? Eu falo também, assim, olhe para o céu, que você vai ver a impermanência, porque vem uma nuvem, vai embora... Né? É o tempo inteiro. Agora, se você raciocina na visão ampla, também. Imagina que, né, é como um sonho. Né? Um sonho é uma realidade virtual que você mesmo, com consciência, que tem a mesma propriedade da consciência fundamental, você alucina, você cria uma realidade com personagens múltiplos lá dentro, e no final é tudo você manipulando aquilo tudo e vivendo aquela experiência que para você naquele momento é real e que dali a um minuto desaparece na impermanência. É verdade, porque no sonho você cria o outro, você cria tudo. É a tua consciência criando aquele universo. E essa aqui é uma cocriação sua com a fonte, criando uma experiência que também vai, em algum momento, ficar para trás, né? Como em algum momento estava no futuro, e em algum momento agora você está vivendo, e em algum momento ela vai ficar para trás, e você vai viver outras. Exatamente como num sonho. O exemplo do sonho, para mim, hoje em dia, é muito fantástico. Isso aí também tem explicitamente no ensinamento budista também, que a nossa vida é como um sonho também. Por isso, o Buda é o desperto, né? É aquele que despertou. E todos nós temos esse potencial, obviamente, né? E isso pode ser trabalhado nas mais diferentes linguagens, né? E isso é muito rico, porque abarca, né, as diferenças. Existem quase tantos caminhos quanto existem pessoas. Cada um abre o seu. Cada um abre o seu. Exatamente. Né? É bem isso. Existem alguns modelos macros, como a gente está discutindo, né? Você tem a questão do budismo, da física quântica. Eu estou aqui com a física digital, que explica alguma dessas coisas também. Mas, assim, isso são suportes, né, que te ajudam. O Tom chama de mapa. É um mapa, é um modelo. E é muito... E eu acho...
Você tem que usar o mapa para percorrer o território. O território que vai determinar os detalhes do mapa com precisão é você. Mas isso que você falou também é muito importante. É um mapa, né? Então a gente também não deve se apegar ao mapa, né? A gente não, hipótese alguma. Depois que você, né, despertar, aí você, né, descarta. Porque senão a gente cria uma identidade de praticante, de buscador e fica agarrado naquilo também. Não. A gente cria outra identidade para nós, cria outra igreja com outro livro mestre, né? Esse não é o objetivo. O objetivo é usar o livro, no caso meu aqui, como um mapa, né? E essas explicações também. Mas só vale, a única experiência que vale é a sua, e nada do que está sendo dito aqui é para ninguém acreditar. Nós estamos discutindo, ajudando a abrir a cabeça para as oportunidades, para as escolhas, para as possibilidades de crescimento, e cada um tem que trilhar o seu próprio caminho. Exatamente. O Buda também falava isso. Que estamos discutindo. Teste na sua vida. Né? Não acredite em nada porque foi o Buda que falou, porque foi o Tom Campbell que falou, né? Teste na sua vida e observe, né? Se aquilo vai te trazer benefício ou não. E eu acho esse diálogo muito rico, porque às vezes a gente ouve um determinado conceito, ouve uma determinada ideia, e às vezes fica faltando assim uma fichazinha, né, para aquilo realmente internalizar. E aí, às vezes, quando a gente ouve assim numa outra perspectiva, né, como a que você traz, para mim, no caso, a sua é nova, né? Aí aquilo, às vezes, era o quantumzinho que faltava, assim, né, para a gente assimilar aquilo realmente. Então, te agradeço muito, esse diálogo é sempre muito rico. Já está dando aqui o nosso horário, então, mais uma vez, é uma alegria de trazer aqui com esse tema tão rico. Desejo um ótimo evento para vocês lá no final de semana, que com certeza vai beneficiar muita gente, vai gerar aí, né, uma energia muito boa para esse campo, né, que nós estamos todos interconectados. E te convido a deixar aí uma fala final para o pessoal, uma despedida. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado a você pela oportunidade de mais esse papo delicioso. Para mim é um prazer estar conversando com você, eu fico 10 anos se precisar. Que bom. Infelizmente não tem outras tarefas, mas o papo flui muito bem, assim, porque o astral é muito próximo, o conteúdo é muito próximo, e com ângulos diferentes, né? Não é a mesma coisa, mas facilita muito, né, o trânsito, a troca de ideias. Exatamente. Né? É muito bacana. E com relação ao amor, e a palavra final é sobre o amor. Né? Então, este amor, às vezes, ele é difícil, é um pouco incompreendido, porque nós estamos falando de amor de relacionamento. Né? E não estamos falando de algo que você tem que vestir a camisa de força agora. Não é para você vestir e se comportar desse jeito. É para você compreender em que direção você está indo. Porque se você sabe em que direção está indo, é mais fácil ver que passos você está dando que contribuem ou não. Esse amor fundamental que nós estamos falando é um amor não egoísta. Não é a dissolução do ego no sentido de você desaparecer. Não. A percepção de ser que você tem não vai desaparecer, nunca. O que vai é o seguinte, você vai se livrar de todas as ilusões que você pensa do personagem que você acha que é e das coisas que você acha como tem que ser, para descobrir como as coisas realmente são. Elas são muito mais simples do que toda essa história que a gente cria sobre ela. E o amor verdadeiro, na direção do qual a gente se dirige, é um amor que não é egoísta. É um amor que você está perdendo o egoísmo. E quando você perde o egoísmo, o seu cuidado, o seu carinho é voltado para o outro. Você quer o bem do outro. Não quer dizer que você vai se suprimir nem nada disso. Né? Você continua existindo e você tem que ter amor próprio também, porque o que você não tem, você não pode dar. Mas a sua percepção de amor não é uma percepção egoísta. Não é uma percepção de posse, de necessidade, de posse, de comando, de domínio. É de liberdade, você gosta, você dá carinho, você dá suporte, e você quer que o outro flua, progrida, evolua, cresça, seja lá qual for o caminho que ele tenha que trilhar. E ele não tem que obedecer o seu próprio caminho. Então, assim,
Agora, isso não é nada que você tem que fazer. É assim, isso é só para você entender o que é esse conceito de amor verdadeiro e cada vez que você der um passinho que vai naquela direção, você sabe que está fazendo progresso. Não importa onde você está, não existe recriminação. Então fique tranquilo, isso é uma escola. Não tem inferno, não é castigo. Obviamente existe dor, né? Mas a gente pode, evoluindo, se livrar de boa parte dela, né? E qual é a direção da evolução? É essa. Porque se a gente não tiver uma bússola, não sabe para onde está indo. Então, essa é a Exatamente. mensagem que eu deixo como mensagem. Ai, perfeito. E eu vou fechar aqui só com uma coisa que me tocou muito, né? Que é uma maneira que o meu mestre fala, né? Sobre essa questão de se libertar um pouco dessa identidade estreita, né? Porque quando a gente, às vezes, está lá fazendo um retiro e nós começamos a meditar por muitas horas, né? E a gente começa a realmente se desidentificar desse avatar, desses personagens, dá um medo, assim, dá um medo, né? Que foi como você falou, nossa, e agora? Eu vou desaparecer, né? E aí o meu mestre, ele fala uma coisa assim, que para mim me tocou muito num determinado momento, que ele diz assim, a gente tem uma sensação como se a gente estivesse caminhando por um abismo, assim, que a gente fosse cair naquele abismo, né? Que a gente fosse morrer como identidade, como avatar, né? Mas na verdade mas aí para sua surpresa, você não cai no abismo, você Flutua. Você flutua. E aí você flutua e adquire um grau de liberdade, que você vai continuar interagindo com tudo à sua volta do mesmo jeito, só que livre, podendo fluir no amor, né? Sem estar aprisionado e sofrendo. E sem aprisionar ninguém. E sem aprisionar ninguém, exatamente. Então, é tudo que a gente já vive, só que de uma forma muito mais leve, muito mais intensa, né? Na verdade, é o contrário. Aí é que nós vamos viver muito mais intensamente. Então, que bom, Mário, Jorge, muito obrigada. Até um próximo encontro aí. Gente, obrigada quem participou. Que sejam muito e se você quiser, na próxima a gente tenta fazer no nosso. Desculpa, eu não consegui organizar porque eu estou corrido aqui mesmo. Não, imagina. A gente faz na sequência aí. O pessoal sempre pergunta da live. A live fica no feed do Instagram, mas depois vai para o YouTube também, né? Você também coloca no YouTube de vocês, né, Mário Jorge? Que o YouTube às vezes é mais fácil depois para compartilhar o link. Então se inscrevam no canal. O meu tá lá na bio, o link tá na bio também, Mário Jorge, do YouTube. Está na bio, eu tenho aquele link que tem um menuzinho no meu site lá, Tá. que fácil para a pessoa clicar. Tem o canal de Instagram, tem o YouTube, tem tudo, tá tudo lá. né? O meu é assim também. Vocês entrem lá que tem o YouTube, vocês assinem lá, colocam o sininho. E também na quinta-feira que vem eu vou dar de presente, meu presente de Natal para vocês. Vai ser uma prática de meditação gratuita pelo Zoom. Quinta-feira que vem, dia 23. Vamos falar um pouquinho da física quântica também, nesse paralelo aí com a meditação. Então, se inscrevam lá para pegar o link. Então, um beijo, gente. Um beijo, Mário Jorge. Beijo para todos. Uma grande satisfação estar aqui. Até. Tchau, foi um prazer.